E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso terceiro vídeo sobre filosofia cristã. A gente vai concluir então essa parte. Falamos um pouquinho dessa dificuldade que é de aliar as duas coisas, de fé e razão, principalmente pelas coisas que não se pode explicar racionalmente na religião, como no caso os milagres, né? Muita coisa da Bíblia depende da fé, mas a filosofia tenta caminhar lado a lado com a questão da fé e da razão. Beleza? A gente falou, por exemplo, de casos como o próprio nascimento de Jesus ou a criação do mundo, né? A questão da Santíssima Trindade não são coisas fáceis de se compreender racionalmente, né? Falamos também sobre o lance da Eucaristia, né? Onde Jesus se faz carne nesse sacramento para os cristãos. Isso também precisa demais da fé, mesmo com alguns fenômenos que são chamados de milagres, né, que mostram essa questão do poder ou da presença de Jesus na Eucaristia. O cristianismo ele gira em torno disso, né, dessa fração do pão, desse ritual que é repetido desde dessa igreja primitiva, né, dos primórdios dela. E falamos da ação do Espírito Santo, falamos da participação de Maria nessa coisa da história da salvação, né? Importantíssima a figura dela, enquanto mãe, enquanto mulher. Eu estava aqui pensando, às vezes as mulheres são estigmatizadas pelo fato bíblico, né, de dizer que a mulher trouxe o pecado para o mundo, naquele episódio de Adão e Eva, que a mulher induziu o homem a comer o fruto do pecado. Desde então a mulher sofre um pouco um certo preconceito, né? Assim, eu estava depois lendo, eu vi a parte lá da anunciação do anjo Gabriel a Maria, né? Quando vai dizer que ela vai ser mãe de Jesus, será concebido sem pecado, né? E o anjo fala assim: Ave, cheia de graça, né? Que tem a Ave Maria. Engraçado eu vendo, né? Se por um lado o pecado entrou no mundo através de uma mulher, da Eva, a salvação entrou no mundo, no caso Jesus, através de Maria. E observando, né, a palavra do nome Eva, o contrário dela é ave, cheia de graça, né? Então é só uma analogiazinha que eu tinha percebido, não sei se tem nem alguma coisa a ver, mas eu percebi essa relação fiz essa relação com o nome ave, cheia de, né, com a questão do nome de Eva. Enfim, mas vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a sucessão apostólica, né, onde foi escolhido Pedro para ser o primeiro Papa por Jesus. Então, depois que Jesus morre, ressuscita, ele aparece para os discípulos que estão naturalmente com medo, né, fugindo, eram perseguidos ainda. Mas assim, Jesus vai escolher um deles. E o pior é que ele escolheu o menos provável, o mais improvável, que foi Pedro. Porque antes de Jesus morrer, os soldados procurando Jesus abordaram os discípulos e perguntaram se eles eram do grupo de Jesus, se eles conheciam Jesus. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus até falou: ó Pedro, hoje mesmo tu irás me trair, vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, e o galo cantou, né? Enfim, só que Jesus, quando reencontra eles depois de ressuscitado, ele olha para Pedro, chama ele para as conversas, né, e diz: Pedro, tu me amas? E perguntou isso 3 vezes. E Pedro reafirma então o seu amor a Jesus 3 vezes. Se ele antes negou por 3 vezes, agora ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se Jesus pergunta de novo: tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. E pergunta a 3ª vez, e Pedro já meio que irritado, né, da 3ª pergunta, ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então assim, Jesus olhou para ele e disse: tu és pedra, e sobre esta pedra, né, sobre essa rocha, edificareis a minha igreja. Apacenta minhas ovelhas, né, cuida do meu rebanho. De certa forma era isso que Jesus estava dizendo.
E Jesus estava transferindo os poderes dele ali aos apóstolos, a Pedro, dizendo para Pedro principalmente: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Jesus ali está dando carta branca, né, aos apóstolos para darem continuidade àquilo que ele veio fazer, né, criar aí, no caso, essa nova religião. Eu digo nova religião porque até anteriormente Jesus frequentava o judaísmo, né, ele ia para a sinagoga e tal. Então, o Pedro tem essa missão, né, de ser o primeiro papa. Daí em diante, outros papas são escolhidos após a morte daquele, né? Os apóstolos eles vão então começar a organizar essa igreja que está nascendo, vão fazer suas primeiras reuniões, por exemplo, os primeiros concílios, né? As primeiras reuniões dos papas, dos bispos, da cúpula da igreja, né? E a primeira coisa que eles vão decidir é sobre o fim da circuncisão, que é um ato meio cruel que se fazia nas crianças, e a escolha de um substituto de Judas, que Judas foi o que traiu Jesus, então eles tinham que escolher outra pessoa. No caso, fizeram uma votação, um sorteio, e veio o nome de Matias, né, que foi o substituto de Judas. Essa foi a primeira reunião deles, né, enquanto igreja. E daí em diante vieram outros concílios, né, o concílio de Trento, o concílio de Constantinopla, onde eles vão alicerçar as bases da doutrina cristã. Eles vão traduzir, ensinar, né, as pessoas o que era isso que estava nascendo, né? E lógico, muitas coisas vão surgindo com a inspiração do Espírito Santo, já que eles têm assim carta branca, são os representantes diretos, né, de Jesus, de Deus, assim, na Terra com relação ao cristianismo. Então, assim, os textos que o Papa vai escrevendo, as encíclicas, né, elas, ou que ele determina nesses concílios, né, enfim, tudo que é dito ali é como se tivesse o aval de Deus, né, tem assim, a autorização de Deus. E o que um Papa decide na história da sucessão apostólica, nenhum outro papa anterior pode desfazer uma coisa que um Papa decidiu. E aí a gente pensa assim, poxa, por mais que a igreja evolua, queira acompanhar os novos tempos, se recicle, tem coisas que ela não vai poder fazer porque no passado algum outro Papa falou, determinou outro direcionamento para a igreja. Então, pode ser que a gente não veja uma mulher um dia, por exemplo, celebrando uma missa, né? Agora o Papa Francisco, ele viu com bons olhos o casamento civil dos gays, lésbicas, né? Como uma questão de direitos, né, terem aí, mas não necessariamente a gente vai ver um dia um gay casar no religioso, por exemplo, porque já foi decretado no passado que isso seria errado, né? Iria contradizer a doutrina. Então, assim, por que é que eles fazem isso? Por que é que eles respeitam a decisão dos anteriores? Para não virar uma bodega, né? Eles têm ciência que eles têm uma coisa chamada infabilidade papal, ou seja, na visão deles o Papa não erra em assuntos de fé e doutrina. Então, se modificar é a mesma coisa de estar dizendo que o Papa fulano de tal errou e tal, e aí a igreja acaba perdendo fiéis, credibilidade, etc. Já pensou se fosse igual à política? Chega um determinado candidato e desfaz o que o governador ou o presidente anterior fez, ou o que o prefeito anterior fez, desfaz tudo. Então não iria dar certo, né? A igreja ela só chegou até aqui porque os papas, né, os sucessores, os bispos, mantiveram o que eles chamam de depósito da fé. Né? Eles respeitaram essa questão da sucessão apostólica até hoje. E assim, os erros que a igreja cometeu são erros mais
não são nem doutrinários, né? São erros humanos, assim, às vezes administrativos, não teológicos. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas é isso que fala a infabilidade papal. Enfim, então essa igreja primitiva vai dar os seus primeiros passos, né, e vai se espalhar pelo mundo e chegar até nós, né, assim, ao nosso conhecimento até hoje, né, uma igreja com mais de 2000 anos aí de história, que deve no mínimo assim ser respeitada também, né? Então é isso, a gente volta a falar, a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre filosofia cristã. A gente vai falar de dois períodos importantes da igreja, que é a patrística e a escolástica, né? Onde tivemos aí a figura de Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então a gente vai ver próximas aulas um pouquinho sobre isso. Mas espero que tenham entendido, né, a importância dessa sucessão apostólica, né, desses caras que conviveram por 3 anos com Jesus e deram continuidade ao que ele veio fazer aqui. Eles tiveram, assim, todo o aval, né, foi transferido a eles assim, até o poder. Jesus disse que eles terão os mesmos poderes de perdoar os pecados, de ressuscitar os mortos, de curar os doentes, né? Então, o que Jesus fazia, segundo é uma questão de fé também, os apóstolos, então, eles têm, né, os bispos, os padres, o Papa, eles têm assim esse poder espiritual também. Espero que tenham entendido. Mas a gente vai falando aí mais um pouquinho na próxima aula. Valeu, um abraço.